Estamos fortes. Estamos mais fortes do que nunca. Porque o importante... Por que a esquerda conseguiu colocar o Lula no poder? Porque ela manipulou o pensamento bem paulatinamente, com doses homeopáticas. Um professor meu que falava assim, tem que ser com doses homeopáticas. Tu nem sente. Quando tu vê, vira um hábito pra ti e tu acha que aquilo ali é o certo. Aí vem um cara falar palavrão. Entendeu como é? Expor as coisas como são, tu acha absurdo. E foi o presidente Bolsonaro. Sim. Entendeu? Mas muita gente também simpatizou com ele. Pelo quê? Pela verdade. As pessoas querem isso. Entendeu? Querem. Mas só que existe aquele negócio assim, mas eu já votei no Lula, eu acreditei no Lula. Muitas pessoas votaram no Lula. Eu vou dizer, eu também votei no Lula em 2003. 2002, né? Cara, 2002. 2001 Por quê? Porque nós já tínhamos passado por uma experiência... Eu nunca votei na esquerda. Parabéns. Não, tu já votou na esquerda, filho. 16 anos. Tu votou em quem? Nunca votei na esquerda. Tu votou, tu tem que... rapaz, tu e aquele Márcio que tá vendo aí. Não, o Márcio, eu nunca votei. Cara que Sim, fez- mas conclua. Cara que fecha a rua, meu irmão. Por quê? Tá. Olha quantos anos eu tinha. 16 anos. Com 16 anos você já fez essa besteira, João. 16 anos. Eu já fui... No meu colégio, os meus professores todos eram esquerdistas. Onde tu estudou, Professor de João? geografia Aonde? no Ulisses Guimarães. Lá em Belém. Lá no Ulisses Guimarães, Sul do ali, Castelo. né? Sim. Grande Ulisses Meus Guimarães. professores que eram até hoje- esquerdistas. Até do cursinho. Sabe? E depois que E a vai gente ver... não compreende Não qual é a compreende. situação. Sabe por quê? Porque é a mentira. Tu é jovem. Tua cabeça não está em formação. Isso. O cara vem dizer assim, olha, o mundo, esse aqui é um mundo maravilhoso. Fantástica fábrica de chocolate. É o país das maravilhas. É assim, não é assim que tem que ser bom? É assim, pô, quem que tá propondo isso aqui? Esse cara aqui de barba aqui, olha, que agora tá de paletó. Pô, bora votar nele. Entendeu? Mas olha o seguinte, quando eu votei nele, logo depois eu entrei na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu já tinha lido as obras de Karl Marx, de ideologia da ideologia comunista, mas nunca me foi apresentado o lado negro do comunismo. Tudo que existia de literatura que me foi entregue era o Só lado um lado dele, idealizado. né? Como deveria ser. Mas eu nunca tinha visto o lado negro. Sim. O lado negro eu só vim conhecer há pouco tempo. Entendeu? Mas uma coisa é certa. Quando o Lula fez 2 anos, eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade de economia justamente para tentar explicar para as pessoas por que aquilo era bom. E quando eu entrei na faculdade de economia, nem professor meu era de esquerda. Porque não tem como tu conciliar uma ciência lógica como economia. É uma ciência humana. Uhum. Entendeu? Mas não é humana como ciências sociais, Sim. sem nenhum desrespeito aqui a outras ciências. Mas nós utilizamos o arcabouço matemático. E contra números, Número você não não tem tem como argumento, dizer, né? não, isso funcionou. Uhum. Não tem, por isso que eu não tinha nenhum professor esquerdista. Eu fiquei assim, pô, mas como? Meu professor, Sarmento, me lembro até hoje, ele me explicou uma coisa. O Brasil decretou moratória em 84. Entendeu? O Brasil já, o México, decretou moratória em 84. Quando foi em 2002, o México tinha um PIB maior que o do Brasil. Tinha uma economia mais desenvolvida que a brasileira. Por quê? Porque ele viu que aqueles empréstimos estrangeiros só faziam onerar e tirar o investimento em infraestrutura e no crescimento da educação básica e saúde do seu povo. Então ele decretou moratória e disse assim, olha, devo, não nego, pago quando puder. Vou me virar aqui, crescer minha casa para depois pagar minha dívida. Beleza. O Lula sempre prometeu isso. E eu ficava ouvindo isso quando eu era mais jovem, eu digo, pô, olha, isso aí que é... Ele tinha que fazer isso aqui, Sim. essa dívida... Eu ouvi o Fernando Henrique falar, tem que pagar a dívida, pagar a dívida. Quando eu ia ver o superávit primário, não dava para pagar a dívida. Uhum. Entendeu como é? Ou seja, a gente sempre ia ficar endividado e o Fernando Henrique sempre pegando mais dinheiro e mais dívida. O dinheiro que era para ser para saúde e educação ia para dívida. Uhum. Quando ele falou isso, prometeu isso, eu digo assim, porra, esse é o cara. Se ele fizer isso, beleza. 2 anos, não fez nada. Passou o mandato dele, não fez nada. Ganhou mais uma vez, não fez nada. Muito menos de uma. Entendeu? Ou seja, eu já vi que ali, até então, eu me decepcionei com o Lula no primeiro mandato. Porque para mim ele era um incompetente. Eu não conhecia ele como ladrão. Uhum. No segundo eu já conheci ele como ladrão. Como o maior corrupto da história. Entendeu? Pergunta aqui, olha. A Glória Mendes. Um monte de mensagem aqui. Ah, nem essa é a minha tempo de ler sogra. ainda. A sogra. Um Gente, abraço, verdade. dona Glória Mendes. Obrigado aí pela pergunta.
Aqui, ó. Oi, eu tenho uma pergunta. Te vira, João, agora, Pode viu? mandar, pode mandar. A economia do Brasil vai crescer ao ponto de se tornar uma superpotência econômica? Sim, acho que não é minha sala. Ela não liga muito para negócio de política, mas tudo bem. Tem tudo. Sempre teve. Mas eu vou fazer uma historinha para vocês aqui. As grandes potências não querem. Entendeu? E o que ajuda é o nosso clima. Tem até eu não sei nem o que ele é, eu sempre acompanho às vezes no YouTube, que ele fala que como o clima influencia no teu desenvolvimento. Careca. É, um careca, eu me Professor esqueci. Rock. Sou rock, né? É. Eu vi uns Aí vídeos dele há todo tempo. aí o cara, Entendeu? entendeu? Aí é outro nível. Mas MacGyver tirando é isso, existe um documento. Eu falei até pro meu cunhado uma vez, não acreditou. Eu digo, João tá inventando esse negócio. Existe um documento na Guerra do Paraguai, na Guerra da Cisplatina. Sim. Desde essa época, a Inglaterra era a atual potência mundial, econômica Isso. e militar. Uhum. Desde aquela época já se intrometiam em assuntos de outros países para quê? Para que ninguém se torne potência. Então, ou seja, quando houve a Guerra da Cisplatina entre Brasil e Argentina, o Uruguai não existia. Então, dali ia sair um vencedor. Enquanto Porque nação, o Brasil ele requisitava Buenos Aires, a área, e a Argentina requisitava Montevidéu. Então ficou naquele impasse ali. O que aconteceu? O Brasil ficou com a maior marinha, fazendo embargo ali no porto, sem chegar nada para lá, e os outros não podiam sair, que não tinha embarcação para atracar e combater em terra. Uhum. Iam morrer de fome e o Brasil ia ganhar. Isso era inevitável. No meio tempo disso, um navegador, eu me esqueci o nome dele, mas dava para pesquisar na internet, dá para ver. Ele chega no meio e remete uma carta ao rei da Inglaterra, dizendo assim, olha, está acontecendo um conflito na América do Sul, dos dois maiores países do continente, por uma região que é a Bacia do Prata, que é da onde tem a entrada até o meio do continente. Aí ele falou para o rei, quem ganhar daí se tornará a maior potência mundial. Aí veio a Inglaterra. Eu digo, não, vamos intervir. Uhum. Ninguém pode ganhar. E nessa intervenção diplomática Acabou que... surgiu o Uruguai. Ou seja, não é nem teu nem meu. Criaram mais um estado para dizer assim, não, vamos dividir. Isso vocês lembram de quê? Vocês têm lá, lembram da aula de história na Grécia Antiga? Dividir para conquistar. Isso aconteceu com todos os países hispânicos, da América Espanhola. Foram todos divididos. Nenhum teve unidade como o Brasil. O Brasil, né, é o maior país da América do Sul. Entendeu? Acho que da América também. Se tu tirar o Alasca, é o maior. Eu acho que foi o maior legado que o Dom Pedro II deixou para o Brasil. Né? Acho que Sim. o Dom Pedro II ele foi A o unidade. maior governante que o Brasil teve, porque assim, é o que eu penso, tá, João? Posso estar errado. Uhum. Mas se nós não tivéssemos o território do tamanho que nós temos hoje, eu acredito que a gente já teria sido invadido por uma outra potência estrangeira para reivindicar a Amazônia. Seria Aqui, né? um Suriname, uma Guiana, Sim, uma Guiana francesa. porque ele teve a capacidade de expurgar a cabanagem aqui, que não era, a cabanagem não era uma revolta que queria se separar, foi só uma capa para esperar alguém chegar de lá para cá. Mas aí teve a Conferência do Equador lá no Nordeste, teve a Guerra do Farroupilha e outras que nós, a Conjuração Baiana, Sim. que eram potenciais movimentos separatistas Uhum. que poderiam tornar o Brasil pequenas republiquetas. Sim. Eu acho que, acredito eu, que quando Sem o Dom contexto Pedro ele político consegue, mundial. sim, quando o Dom Pedro consegue fazer com que elas sejam abafadas e manter o território desse tamanho, acho que foi a maior conquista que o Brasil, enquanto nação, teve. Sim, Essa é a tua sim. opinião. Então, temos essa possibilidade de sermos uma... Temos. Olha, eu vou Mas falar. aí o Brasil já foi vendido para os Estados Unidos, Vou João. falar- Porque vou a falar. Amazônia, 500 milhões de... Como é? 56 bilhões de dólares aí. Quanto que dá em real? Ah, mano, não sei. Liga o economista, não sei. Aí o cara vai lá pra falar com o presidente dos Estados Unidos e diz, não, quero mais ajuda de 56 bilhões. Meu irmão, e vendeu a Amazônia já. Sabiam que a China faz isso, né? Sim, a China A faz China isso. fez isso com o Luxemburgo. Foi.